Lesão associada a dentes superiores, terceiro molar, com abaulamento da cortical inferior do seio maxilar? Vamos discutir um caso bem interessante e entender o porquê isso acontece? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, trouxe um caso aqui, não de difícil diagnóstico, mas tem alguns pontos interessantes que dá para a gente discutir e aprender com essa imagem, né? Primeiramente fiz uma reconstrução panorâmica de uma possível alteração relacionado ao dente incluso e relacionado ao dente 18, que o dentista observaria então o dente incluso numa posição um pouquinho mais alta, e associado provavelmente no interior do seio maxilar ele viria uma alteração de aspecto radiopaco, né? E isso chamaria um pouquinho a atenção, que poderia então sugerir a esse clínico a solicitação de uma tomografia, né? E nesse sentido a tomografia foi feita para entender um pouquinho essa alteração relacionada ao dente 18. Vamos abrir aqui então agora o MPR para a gente poder entender aqui o MPR. Pessoal, então ao abrir uma tomografia, seguindo os parâmetros, os princípios de localização da ROI, né, da região de interesse, como que eu faço? Tá? Então pelo axial, eu corro axial para localizar a área de interesse, então localizei aqui o dente 18 e sua possível alteração. Ao localizar, eu pego o meu guia e coloco ele sobre a minha área de interesse, faço um zoom dessa área, tá? E ajusto a posição do meu ROI, né, da minha área de interesse, da minha avaliação, no centro da minha tela, tá? E se necessário, nesse momento, eu faço um ajuste de brilho e contraste, aplicação de algum filtro, de acordo agora com o gosto pessoal. Aqui vou aplicar um filtro aqui, um sharpening, só para dar uma pixelizada na imagem, vamos dizer assim, né? Para dar um pouquinho mais de nitidez. Tá? Bom, pessoal, primeiro ponto que eu faço quando agora eu cheguei no meu ponto de análise, né, é entender o que está acontecendo com o dente 18. Então, para entender o que está acontecendo com o dente 18, a minha pergunta, porque agora eu vou ter que mexer nos meus guias de orientação para justamente poder visualizar isso de uma forma melhor. E sempre esse ajuste dos meus guias de orientação é baseado na minha pergunta. O que eu quero dizer com isso? Como está esse dente 18 em relação à maxila? Qual que é o centro da minha pergunta? Maxila, né? Como está o dente 18 em relação à minha maxila? Centro da pergunta, maxila. Nesse contexto, pelo axial, inicialmente, eu ajusto então o paralaxe para que a estrutura fique com o paralaxe, né? Com o guia orientado sobre a minha maxila. Então, por exemplo, aqui, se fosse uma lesão mais para aqui do pré-molar, ó, eu pegaria, colocaria aqui no pré-molar e faria esse ajuste, porque a pergunta central é da maxila, então eu tenho que estar no longo eixo da maxila, né? Como está numa região aqui posterior, tem uma inclinaçãozinha um pouco menor. Se necessário, faria o ajuste, a correção aqui da paralaxe também no sagital e também no coronal, tá bom? Aqui eu acredito que esteja ok para análise. Muito bem, feito o ajuste da paralaxe de acordo com o centro da minha pergunta, né? Estou entendendo primeiramente o dente, estou querendo ver o que está acontecendo com aquele dente 18. Eu observo sim que tem uma alteração, né? Que o dente está incluso e nele há uma alteração, né? E agora eu entro na primeira fase do nosso guia, né? Do nosso ITS, nossa interpretação sistemática, que é definir o grupo. Né? E para definir o grupo, que são 3 perguntas básicas: densidade, loculações e relação com o dente. Densidade, tá? Eu corro pelo axial, é o melhor corte para ver densidade, e consigo ver que a lesão ela é hipodensa. Então eu corro todo o volume e consigo falar que a lesão ela é hipodensa. Loculações, pelo próprio corte axial, consigo ver que é uma lesão unilocular. E relação com o dente passa, então, pelo próprio corte axial, mas muitas vezes é necessário o complemento. Nesse caso, o axial ficou bem tranquilo, eu consigo ver também que é uma lesão pericoronária. Nesse ponto de relação com o dente, muitas vezes poderia surgir a dificuldade, né? Mas eu não estou conseguindo ver pelo axial certinho em relação com o dente, né? Então, como que eu devo mexer na paralaxe para ajustar e visualizar a relação com o dente? Quem passa a ser o centro da minha pergunta? Eu quero ver
a relação da minha lesão com o dente. Então, o centro da minha pergunta sai a maxila e passa a ser o dente. Então, o longo eixo agora do meu guia vai para o dente. E ao fazer isso, colocar o longo eixo do meu guia no dente, principalmente em um dos outros dois cortes, né, no sagital, ou no coronal, essa relação vai ficar muito fácil, essa visualização. Né? Dependendo da posição da lesão, um corte ou outro vai complementar essa informação. Então, aqui no caso, fica muito claro essa relação da minha lesão com a porção pericoronária, se eu tivesse alguma dúvida aqui no meu axial. Tá? Lembrando que eu tenho que, então, alterar a posição, a paralaxe, para o centro da minha pergunta, que passa a relação da lesão com o dente. Então, o centro é o dente. Tá? Muito bem, então eu estou diante de uma lesão hipodensa unilocular relacionada ao dente, né? Relacionada à região pericoronária. Tá? E nós percebemos que essa lesão, pessoal, ela promove, né, uma expansão da cortical inferior, ou também chamada de assoalho do seio maxilar, para o seu interior. Expansão de cortical para o interior de uma estrutura, então isso vai acontecer muito na fossa nasal e no seio maxilar, é chamado de abaulamento. Então, ao invés de usar o termo expansão, quando eu observo essas, entre aspas, expansões de corticais, mas para o interior da estrutura, a gente muda o termo no laudo, ou na descrição, ou na fala, né? Eu estou observando uma expansão para o interior e simplesmente coloco, observa um abaulamento do assoalho do seio maxilar, um abaulamento da cortical inferior do seio maxilar. Esse termo abaulamento implica, então, essa, entre aspas, expansão para o interior, tá bom? Muito bem. E essa imagem, pessoal, é uma imagem que, para o clínico que normalmente não está muito associado a receber muitas lesões ósseas, ou um radiologista que não tem muita prática, muitas vezes assusta, né? Esse abaulamento do seio maxilar, da cortical para o interior do seio maxilar, assusta, né? E isso é totalmente explicável por uma questão de posição do dente e resistência óssea, né? Se a gente olhar agora o corte axial, a gente percebe que o dente, ele está longe da cortical palatina, né? E é uma cortical mais resistente, a cortical palatina. Ele tem uma certa proximidade com a cortical vestibular e também é uma cortical de maior resistência, né? E se a gente for pensar na posição aqui mesial, eu tenho uma estrutura dentária, né? Então eu estou, entre essa minha lesão, ela está cercada por palatino, está longe da cortical palatina e há uma cortical mais resistente, está em proximidade com a cortical vestibular, mas é uma cortical mais resistente, está fechada aqui o triângulo pelo dente. Para onde que ela tende a expandir? Dente superior, terceiro molar, segundo molar, tende a expandir ou tende a abaular a cortical do seio maxilar. Por quê? Porque ela é uma cortical muito mais fina, né? Muito menos resistente. E pela posição do dente, essa tendência de crescimento é muito mais fácil de acontecer do que pensar numa expansão que aconteça para palatino, ou para vestibular, ou para rebordo alveolar, né? Então, fisicamente, por resistência locais, a tendência quando acomete dentes superiores, terceiro molar, é esse abaulamento do assoalho do seio maxilar, tá? Então isso é comum, é um achado bem comum quando a gente pega lesões desse padrão, né? Como a gente observa pouco efeito sobre o dente, né? A gente vê que tem uma raiz bem envolvida pela lesão, né? A lesão encontra bem essa raiz e eu não vejo reabsorção. Eu pensaria numa lesão de poucos efeitos, tá? Ou moderados efeitos, né? Principalmente esses sobrecorticais. Então, o meu diagnóstico principal ficaria entre cisto dentígeno e queratocisto, né? Pensando naquele grupo, né, de lesões pericoronárias, uniloculares, hipodensas, uniloculares, pericoronárias, tá? E pela probabilidade dessas duas, sem dúvida eu ficaria em primeiro lugar aqui, vamos pensar numa probabilidade de 70% de ser um cisto dentígeno e 20% de ser um queratocisto, tá?
E as outras lesões aí, uma lesão mais atípica, enfim, os outros 10 que eu deixo como margem, né? Que vocês vão ver quando eu acho na nossa última aula que eu falo sobre laudo, tem uma frase que a gente coloca nesse 10%, né? Que é para compreender aquelas lesões atípicas, menos frequentes, lesões incomuns, né? Lesões que estão mimetizando outras lesões, que a gente chama, então, faz as hipóteses diagnósticas e coloca outra condição com as mesmas características imaginológicas, né? Então eu deixo esses 10% para essa frase que vai englobar, vai me dar uma segurança em colocar hipóteses, sabendo que eu estou abrangendo lesões menos prováveis também, lesões incomuns, lesões que estão com comportamento biológico atípico, tá bom? Então o diagnóstico principal desse caso aqui seria para mim um cisto dentígeno e esse abaulamento que eu observo da cortical inferior do seio maxilar, né, do assoalho do seio maxilar, para mim não é um achado incomum, um achado que chama atenção, apenas uma explicação física que eu tenho pela própria anatomia local e é uma lesão que tem que expandir para algum lado, né, e essa expansão vai acometer a região de menor resistência, que é a região do seio maxilar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse caso, tá bom? Sempre que aparecer casos interessantes, pontos de discussão, sempre eu vou estar enviando aqui no grupo para a gente poder sempre estar aprendendo e com material complementar também, né? Qualquer sugestão de tema, de fonte, de material de estudo, por favor, sintam-se à vontade também para crescermos juntos nesse curso. O curso é para vocês, tá? Então eu quero que vocês aproveitem o máximo e retirem do curso o máximo e a cada dia vocês estejam 1% melhor no diagnóstico de lesões ósseas. Um super abraço, bom final de semana a todos.